Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Vale Concurso. Você que está se preparando para a Polícia Penal do Espírito Santo, é um prazer estar aqui com você. Eu sou o Volney Suez, seu professor de Direito Penal e Legislação Extravagante. E é claro, né, nós estamos trazendo aí mais uma super aula que vai te ajudar no ritmo de revisão, né não? Então aqui, o nosso objetivo é passar de uma forma bem tranquila, bem rápida aqui, para você fazer essa revisão já lembrando e levando aquilo que é mais importante para a sua prova. Lembrando que nós fizemos aí uma aula de questões, né, só da Banca IBAD, espero que você tenha assistido. Também tivemos várias aulas de direito penal e eu vou trazer para você, eu quero que você deixe aqui nos comentários também qual o tema que você está aí com dificuldade. Galera, lembra que está passando aqui abaixo, você viu, nós teremos revisão de véspera, tá? Presencial lá em Vila Velha. Então, no dia 7, que vai dar no sábado, nós estaremos lá, toda a equipe de professores, para passar para você aquilo que pode cobrar no domingo ali, tá? Então, a super revisão vale super a pena você ir. E aí você tem que adquirir porque são vagas limitadas, tá? Então, corre lá porque já está acabando o negócio. Galera, outro detalhe aí também é o seguinte, o local já está definido, tá? Lá em Vila Velha, acho que é na CDL, só no seu endereço, mas já está definido se você quiser ver. Show! Nós fizemos uma aula aqui, uma dica, falando sobre o crime contra a vida. Nós falamos sobre os crimes contra a vida, foi uma super aula. E agora eu quero dar continuidade nessa parte dos crimes contra a pessoa, trabalhando aquilo que a IBAD já cobrou em prova, tá? Depois, é claro, eu vou fazer uma aula aqui só de questões também com vocês. Então vamos lá, presta atenção. Quando nós falamos dos crimes ali, eu agora vou trabalhar com você aqui o crime de lesão corporal, tá? Então, os crimes de lesão corporal que estão no artigo 129 aqui no Código Penal, você precisa pegar porque a IBAD já trabalhou bastante coisas aqui. Nós temos um capítulo próprio para os crimes de lesão corporal, tá? E aí um detalhe importante, não confunda a lesão corporal sendo um crime contra a vida. Não é um crime contra a vida, mesmo a lesão corporal seguida de morte, tá? Que é um crime préter-doloso. Então vamos lá, presta atenção. A lesão corporal, ela vai ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, tá? Então o bem jurídico tutelado é a integridade corporal e a saúde de outrem. No caso aqui do CAPT, a doutrina classifica então como a lesão corporal leve. Então a lesão corporal, assim como os outros crimes, ela possui a sua modalidade aqui dolosa, tá? A lesão corporal, Volney, ela tem modalidade culposa? Tem modalidade culposa? Tem, tá? Então, lesão corporal, existe lesão corporal culposa. Um bizu que eu vou te dar é o seguinte, dentro dos crimes que estão exigindo no seu edital ali no Código Penal, quais são os crimes que nós temos a modalidade culposa? Deixa eu anotar aqui abaixo para você, ó. Primeiro deles, nós temos o homicídio, tá? Isso aqui te ajuda bastante. Depois nós temos aí a lesão, então vou deixar aqui lesão corporal. Depois, nos crimes contra o patrimônio, nós temos a receptação. E, por último, nós temos o peculato, tá? É claro que não são só esses crimes que punem a modalidade culposa, existem outros, mas não estão cobrando para você no Código Penal. Então, dentro do Código Penal, nós temos esses 4 crimes aqui que pode cobrar na sua prova. Então, você sabe, ó, ou é homicídio, lesão corporal, receptação e peculato. Só esses 4 que têm a modalidade culposa. Os outros não têm modalidade culposa. Então eu já nem preciso aí ficar perdendo tempo com essa questão falar ali de um aborto culposo, por exemplo. Não existe, tá? E a lesão corporal, ela então pode ser culposa, né? Ou dolosa. Beleza, show de bola, Vone. Mas nós temos também aqui o seguinte ponto, que a lesão corporal dolosa e apenas ela que vai se dividir em as tão conhecida lesão leve, grave e gravíssima, ok? Então, somente aqui. Lembrando que a lesão gravíssima, ela é aqui, ó, as hipóteses do parágrafo 2º. Então, essa aqui são as hipóteses de lesão corporal que gravíssima. Lembrando que essa classificação, ela é uma classificação da doutrina, tá? Não é o Código Penal que classificou isso aqui como gravíssimo. Para o Código Penal,
tudo aqui é grave, entendeu? Ó, o parágrafo 1º e o 2º é grave para ele, mas a doutrina e o que cobra em prova é gravíssimo no parágrafo 2º, tá? E aí o que acontece? Qual que é o bizu aqui? É você lembrar que você tem que decorar esses pontos aqui da lesão corporal. Ou seja, o importante é você lembrar quando que é uma lesão corporal grave e gravíssima. Eu tenho um bizu aqui, quem é meu aluno, quem me acompanha aí, deixa eu apagar aqui, nós temos um bizu que é o seguinte, né? Aqui na lesão corporal grave, tem o bizu do PIDA e do PEIDA, né? Deixa eu anotar aqui, ó, aqui é o PIDA. O P aqui é de perigo de vida, o I é de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o D de debilidade permanente e o A de aceleração do parto, tá? Isso é o PIDA. Aqui é o PEIDA, PEIDA. O P de que? Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. O E, enfermidade incurável. O I, de incapacidade permanente para o trabalho. O D, deformidade permanente. E o A de aborto, tá? Então fica fácil para você lembrar disso aí. Lembrando que nós estamos falando de uma lesão corporal aonde você tem aqui como resultado algum desses pontos. Aí eu quero que você preste muita atenção no seguinte, como eu sempre falo para vocês aqui, olha só, aqui na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias não é um mês. Se vier na prova um mês, está errado. E cuidado, então tem que ser 31 dias para mais, no mínimo é 31 dias. Ou seja, para ser uma lesão grave. E se eu ficar incapacitado, Volne, por 30 dias, aí é lesão leve. Porque a lesão leve, ela é obtida, como nós falamos, por exclusão. Isso significa o seguinte, se não encaixou na grave, nem encaixou ali na gravíssima, então ela é leve, beleza? Então muita atenção nisso aí, nesses detalhezinhos. Outra coisa, aqui, ó, muita gente confunde a debilidade com deformidade. Deformidade, lembra? Eu gosto de gravar o seguinte, ó, deb, o B vem antes do F. Então, ó, deb aqui é def. Então, B vem antes do F. Então, lembra disso aí, tá? Debilidade é grave, deformidade gravíssima. Beleza? Não erra isso aí. A debilidade, ela é menos grave do que a perda ou inutilização aqui de membro, sentido ou função, tá? Aí só tomar cuidado que existem, né, algumas situações, alguns sentidos, por exemplo, que são duplos. Por exemplo, imagina só que você aqui sofre uma lesão grave de alguém, uma lesão de uma pessoa, e você, então, perde a visão de um dos olhos. Você tem os dois olhos enxergando, ok? E você perde a visão do olho direito, por exemplo. Você foi vítima de uma lesão grave ou gravíssima? E aí? Você perdeu só a visão de um dos olhos. Você foi vítima de lesão grave ou gravíssima? Muito cuidado, se você respondeu gravíssima por perda de sentido, está errado, tá? Porque no caso dos olhos, como nós temos dois olhos para um sentido da visão, assim como aqui o ouvido, né? Você escuta dos dois lados. Você também pode perder a audição aqui de um dos lados. Nestes casos, se você ter esse tipo de lesão, é grave, é debilidade, tá entendendo? É debilidade. Fechou? Então, muito cuidado com isso aí, para você não confundir na hora da prova. É claro que não vai vacilar no sentido de braço. Isso aí a banca também não vai cobrar assim, né? Ah, o cara perdeu só um braço. Não, gente, aí é diferente. O braço é um membro, o braço é outro membro, e assim vai indo, tá? Então não tem essa questão, não. Agora, aqui eu tô falando de sentido, assim como, por exemplo, o rins, né? Que tem a função aqui de filtrar, né? Então você pode ficar lesionado só de um dos rins. Por exemplo, a parte genital, o homem, ele tem inclusive a IBAD já cobrou uma questão nesse tipo, onde o homem teve o seu pênis decapitado, e aí o tribunal estava aguardando, né? Eu até resolver essa questão com vocês, ali o resultado do implante, porque conseguiram implantar o pênis do homem
para verificar se aquele pênis ele vai continuar normal ou se vai ter alguma debilidade ou se vai perder, por exemplo, alguma função. Aí ele não vai ter mais a função eretora, o pênis não fica ereto mais. Então é gravíssima. Ah, ele perdeu aqui a condição, a função de ter filhos, né? Ele agora ficou infértil por causa disso. Então, perda da função. Não, o pênis dele foi reimplantado, mas está inutilizável, não tem como mais. Então, também foi perda, né? Aqui, ou inutilização. Beleza? Agora, deu uma debilidade ali, né? Aí é grave. Então, assim, só tomar cuidado com esses detalhes que eu vejo que é o que muito aluno acaba errando. Lembrando, gente, que é claro aqui no caso que o agente que provoca uma lesão corporal e ele provoca, por exemplo, o aborto, né? A gente está falando aqui de crime de lesão corporal. Ela não vai aqui absorver, né, o aborto. Se eu estou vendo que a mulher está grávida, eu estou descendo o cacete nela, e provoca o aborto, eu também vou responder pelo aborto e a lesão corporal gravíssima aqui por ter como resultado ela, né, gerou o aborto, beleza? Só mesmo esses detalhes. Aí nós temos que trabalhar aqui o seguinte, aqui ó, o parágrafo 3º traz para nós a hipótese da lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte é um crime que nós chamamos de crime preter-doloso, ou seja, o agente ele tem vontades diferentes na conduta e no resultado. Opa, vou voltar aqui. Na conduta ele agiu com dolo. Qual que é o dolo dele, Volney? Conduta dolosa é um resultado culposo, tá? Então, a conduta dele era de lesionar, beleza? Só que o resultado gerou o quê? Morte mais grave. Então, lesão, ela é o quê? Menos grave do que a morte, correto? Não é? Aqui é muito pior do que lesão. Mas ele não quis e nem assumiu aquele risco de provocar a morte, tá? Só que ele acabou causando a título de culpa e, portanto, será imputado a ele um crime préter-doloso. O crime préter-doloso, no caso a lesão corporal seguida de morte, ele tem que ter previsão legal também. E aí, como que você diferencia isso de homicídio culposo? No homicídio culposo não tem dolo nenhum na conduta do agente, ele provoca a morte por negligência, imprudência ou imperícia. Diferente da lesão corporal seguida de morte, aonde eu tenho um dolo na conduta, eu tenho a vontade de lesionar a pessoa, só que em razão disso, né, acaba acontecendo um resultado mais grave de forma culposa. Eu não quis isso, tá? Então é isso que você vai diferenciar. Então a lesão corporal seguida de morte, ela, pessoal, pode então aí ser um crime aqui imputado a alguém a título de preter-dolo. Então, cuidado, esse é um dos poucos exemplos que nós temos na legislação, lembrando que até então nós estamos falando dessas modalidades e nós temos ainda a lesão corporal culposa, né? Então, a lesão corporal culposa está no parágrafo 6º, tá? Lesão corporal culposa, então você tem aí também. E aí, cuidado que, deixa eu só falar aqui de uma vez, o parágrafo aqui, ó, 12. O parágrafo 12 traz para nós a seguinte situação. No caso da lesão corporal, que nós podemos aqui classificar como funcional, né? Você conhece o homicídio funcional, que é em razão da função. Eu mato você porque você é um policial penal do Espírito Santo. Eu mato a sua esposa porque ela é esposa de um policial penal aí do Espírito Santo, da Sejus do Espírito Santo. Então, neste caso, eu estou diante de razão, correto? O que? A função. Então, eu estou matando por causa da função. Logo, assim como no homicídio, a lesão corporal também tem essa situação, tá? Lesão corporal funcional. Só que aqui ela não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena de 1 a 2 terços, tá? E só neste caso, quando a vítima for a essas autoridades ou aos agentes, que eu tenho hipótese da lesão corporal sendo crime hediondo, tá? Então, no caso da lesão corporal seguida de morte, no caso da lesão corporal grave, tá? E entra grave, gravíssima, provocada contra essas autoridades, aí nós teremos crime aqui hediondo. Aí sim, é a previsão que tem na Lei 8.072. Então, quando que a lesão corporal ela é crime hediondo, Volney?
quando eu tiver lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte, contra a autoridade, contra agentes descritos lá no artigo 142, no 144. Inclusive, quando eu estou falando aqui, o STF, né, já decidiu a DPF, acho que é 995, sobre as guardas municipais fazerem parte do rol dos órgãos de segurança pública, né? Então, presta muita atenção nisso aí. Lembrando que aqui nós temos a hipótese que vai entrar, né? Aí o cônjuge ou companheiro também entra, ou parente consanguíneo até terceiro grau, beleza? Logo aqui, né, Vone, vai entrar o primo? Não entra, tá? Vai só até aqui no caso, só até o sobrinho. Cuidado, porque a legislação não faz previsão do filho adotivo. Aqui a legislação trouxe o parente consanguíneo, né, até terceiro grau. O filho é um parente consanguíneo de primeiro grau, tá? O pai também de primeiro grau, o avô é de segundo grau, o tio é de segundo grau, o sobrinho é de terceiro grau. Aí o que acontece? A legislação vacilou. Ela podia ter colocado parente, só parente, mas ela pôs parente consanguíneo. E aí você vai falar, mas a Constituição ela iguala o filho consanguíneo com o filho afetivo, ok. Porém, no direito penal nós temos o princípio que não pode, a vedação da analogia em malam partem, tá? Então eu não posso fazer uma comparação porque vai ser prejudicial a gente. Então, se o cara, por exemplo, você é policial penal do Espírito Santo, e você tem um filho adotivo, ele não é seu parente consanguíneo, não é, ele não tem seu sangue, tá entendendo? Ele mata o seu filho, por exemplo, aqui no caso da lesão, né? Nós estamos falando da lesão, ele causa lesão no seu filho em razão da sua função, não vai aplicar esse aumento de pena. Por quê? Porque não prevê, tá? Então, cuidado que aqui nós só vamos abranger o parente consanguíneo, diferente, por exemplo, do feminicídio, né? Que nós temos lá a situação de parente ali e aonde você vai ter a situação de entrar o filho adotivo, na presença, por exemplo, de ascendente ou descendente da vítima, né? Então, a legislação só vacilando, né? Vai entender esse pessoal. E aí, cuidado que a lesão corporal, ela teve em 2022 esse parágrafo terceiro incluído, que seria uma lesão corporal parecida com feminicídio, né? Ainda não colocaram um nome para ela, mas é uma lesão corporal que acontece em razão de condição de sexo feminino, tá bom? Essa lesão é uma qualificadora, tá? Ela não é uma lesão corporal grave ou gravíssima. É uma lesão que qualifica a lesão leve, o caput, tá? Então aqui nós estamos falando de uma lesão corporal, uma lesão leve, qualificada, que ocorre em razão aí de circunstâncias do sexo feminino, que vai levar em consideração a mesma coisa lá do parágrafo 2º-A do artigo 121, ou seja, em razão de violência doméstica e familiar ou simplesmente por menosprezo do sexo feminino, tá bom? Cuidado com isso aí. Aí você não pode confundir a violência doméstica que tem aqui, tá? Então você tem o crime no Código Penal de violência doméstica. Aqui, gente, cuidado. Tanto o homem quanto mulher pode ser vítima de violência doméstica, tá? Muita gente, quando fala violência doméstica, ele vai aplicar mulher também, né? Desculpa, vai aplicar a Lei Maria da Penha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Lei Maria da Penha, ela vem para trazer uma igualdade, né? Uma proporcionalidade, porque a lei via que a mulher ela não tinha o mesmo tratamento, a mesma proteção. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai vir aqui, tá? Para ajudar a mulher que está em situação de violência doméstica e familiar. E aí pode ser esse crime, pode ser um crime contra o patrimônio, pode ser um crime contra a honra, vai depender do tipo de violência, tá? Então não significa que praticando a violência doméstica, eu obrigatoriamente terei aplicação da Lei Maria da Penha, não tem nada a ver não, tá? Não tem nada a ver, porque eu tenho que olhar o sujeito. Então, aqui no caso do artigo 129, parágrafo 9º, que é a violência doméstica ela é também uma qualificadora da lesão corporal leve, tá? Uma qualificadora, ó, qualificadora, beleza? Sempre que você tem alteração da pena mínima e máxima, você tem uma qualificadora. Então, aqui é uma lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge,
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então, você tem essa lesão corporal. Por exemplo, você bate no seu pai, você bateu nele, violência doméstica. Você bateu na sua mãe, violência doméstica. Só que no caso da sua mãe, você vai ter aplicação da Lei Maria da Penha. Tá entendendo? Agora, no pai, não. Só se ele for idoso, que a gente pode aplicar algumas medidas protetivas por causa do Código de Processo Penal que prevê isso, né? Então, muito cuidado quando a gente fala de violência doméstica com Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela vem para proteger a mulher que está em situação de violência doméstica e familiar, tá? Então, vamos lá. Lembrando que o parágrafo 10 vai falar que nos casos do parágrafo 1º ao 3º, né, deste artigo, se as circunstâncias são indicadas aqui, ou seja, aí no caso, né, circunstâncias que são indicadas aqui no parágrafo 9º, que é a violência doméstica, você tem mais um aumento de pena de 1/3. E na hipótese do parágrafo 9º, a pena também será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então aqui, por exemplo, você bate na sua mãe e a sua mãe é portadora de deficiência, aumenta a pena. Aqui, ó, essa pena será aumentada de 1/3, tá? Beleza? Essas hipóteses aqui são para aqui, ó, o parágrafo 1º, 2º e 3º, lesão corporal seguida de morte, tá? Então você vai ter um aumento de pena nelas quando for em situação de violência doméstica, entendeu? Então, se você, por exemplo, bate no seu pai e aí você causa nele, por exemplo, vamos pôr aqui, uma deformidade permanente, é uma lesão corporal gravíssima em situação de violência doméstica, tá bom? Então, não erra isso aí. Outro detalhe importante que nós temos aqui, o parágrafo 7º, que fala que a pena será aumentada de 1/3 se ocorrer em qualquer hipótese do parágrafo 4º e 6º do artigo 121, tá bom? Então, nós temos aqui as hipóteses ali dos aumentos de pena que existem, né? Por milícia, o parágrafo 4º lá do 121 que traz aumento de pena para lesão para homicídio culposo, homicídio doloso, por exemplo, homicídio doloso contra maior de 60 e assim vai. E aqui o parágrafo 8º vai trazer a mesma hipótese para o artigo para a lesão corporal culposa, o que está lá no parágrafo 5º, né, no artigo 121, que é o caso do perdão judicial, né? Então, no caso do agente que pratica uma lesão, vamos imaginar que você lesiona o seu pai, causando uma deformidade permanente nele, mas de forma culposa. Você fez isso de forma culposa, não teve dolo. Pode o juiz aplicar o perdão judicial, se ele verificar as condições que estão no parágrafo 5º, né? Ou seja, verificar que as consequências daquela conduta atingiu o agente de tal forma que a sanção penal se mostre desnecessária. Então, é só lembrar que aplica a mesma coisa. Show? Então, vamos que vamos aqui. Agora eu quero falar com você dos crimes contra a honra. A gente está com tempo aqui ainda. Com certeza você pegou. E aí a gente já de quebra vem falar aqui, só um ponto aqui para a gente relembrar, que é o seguinte, os crimes de lesão corporal, tá? Só atentando aqui a um detalhe muito importante para você, você tem como regra a lesão corporal culposa, aqui, tá? Lesão corporal culposa e lesão corporal leve, via de regra, de acordo com a Lei 9.099, são de ação penal pública condicionada à representação. O restante é o que? Incondicionada, tá? Então, como regra, toda ação penal ela é pública incondicionada. Se o código ou a lei quer um outro tipo de ação penal, aí ele vai falar, esse crime procede mediante queixa, e assim vai. Por exemplo, o crime de dano. Aí, um detalhe muito importante. Quando nós estivermos falando de lesão corporal, isso está simulado, né? Acho que é a súmula 512 do STJ. Quando você estiver diante de lesão corporal contra mulher em situação de violência doméstica familiar, que entra a Lei Maria da Penha, todas as hipóteses de lesão corporal será pública incondicionada,
tá? Deu para pegar? Cuidado então com isso aí. Deixa eu desenhar aqui para você que é o seguinte. Aqui, ó, deixa eu desenhar para você não errar isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Ó, qual que é a regrinha aqui? Vamos lá. A regrinha é lesão, deixa eu pôr lesão corporal, beleza? Então, se eu tenho lesão corporal grave, gravíssima, lesão corporal seguida de morte, as qualificadoras que nós temos aqui, ok, todas essas são de ação penal pública incondicionada. A Lei 9.099 do Juizado Especial, Lei 9.099 de 95, ela fala que a lesão leve e a lesão corporal culposa são de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá? Agora, se eu pegar tudo isso aqui e eu estiver como vítima mulher em situação da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, todas as ações penais serão pública incondicionada. Pegou? Por quê, Volne? Porque a Lei Maria da Penha ela fala que é vedado, não se aplica a Lei 9.099 para ela. Então, essa regra aqui não se aplica para mulher em situação aqui da Lei Maria da Penha. Beleza? Então, promete que você não vai errar isso aqui. O que você tem que gravar? No que eu tenho que gravar é que se cobrar na prova, vai cobrar essa regrinha aqui. Então, toda vez que a mulher ela estiver em situação que envolve a Lei Maria da Penha, sofreu lesão corporal, independente da lesão corporal, você tem ação penal pública incondicionada, tá? Show? Beleza, então vamos lá. Quando nós estudamos os crimes contra a honra, você tem que entender o seguinte, nós temos 3 crimes, né? A calúnia, a difamação e a injúria. Aí eu quero que você preste atenção no seguinte. Aqui, como regra, nós estamos falando de crimes que são de ação penal privada, tá? E, já pegando o gancho na Lei Maria da Penha, toda violência moral, ela é quando configura crime contra a honra. Então, quando a mulher sofre calúnia, difamação e injúria, é violência moral, tá? Não confunda com violência psicológica. E antes de eu continuar aqui, se você está gostando desse vídeo, dessa aula, não esqueça de se inscrever aqui no canal, já de deixar o seu like, tá? E eu tenho um bônus para você, um simulado gratuito. Só você me chamar lá no Instagram, Volne, qual que é o seu Instagram? Só procurar lá meu nome, ó, Volner Sueison. Você vai achar lá Volner Sueison, que é um E, tá? Volner Sueison. É bom escrever maiúsculo, né? Então, só você procurar lá, você não vai achar outro, tá? Me chama lá, manda uma mensagem, professor, eu quero simulado para PPS gratuito, com tema de redação, vou te dar lá um simulado gratuito para você baixar, beleza? Então vamos lá. Então, lembrando, revisão de véspera dia 7, se você não adquiriu a sua, não perca tempo, tá? Vagas limitadas, está precisando de um curso mensal e online, pacotes simulados, o Vale Concurso aqui tem também para você, apostila aí também de com teoria e questões, o que você precisar aqui no Vale tem, né? Vamos então voltar aqui. Os crimes contra a honra, você já pegou o gancho, tá? Beleza. Qual é a diferença deles, Volne? Eu tenho muita dificuldade de entender o que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria. Primeira coisa que você tem que entender é que nós estamos falando de um bem jurídico chamado honra. Então, é a honra que é tutelada aqui, correto? Isso você sabe. Porém, a honra, ela tem 2 espécies. Existe, deixa eu colocar aqui, ó, a honra objetiva e existe a honra subjetiva. Opa, subjetiva. Professor, por que você está falando isso? Porque isso vai te ajudar muito. A honra objetiva é aquilo que você tem diante das pessoas. Ou seja, a sua reputação, a sua boa fama que você tem ali diante das pessoas. Já a honra subjetiva é a sua autoestima, é aquilo que você pensa de você mesmo, tá entendendo? Logo, isso me ajuda a entender que a calúnia e a difamação tutelam a honra o quê? Objetiva, tá? Objetiva. Já a injúria,
é a honra subjetiva. Isso me ajuda muito a entender. Porque, para fins de consumação, vai consumar quando as outras pessoas, os terceiros, sabem, ok? A injúria é quando o ofendido. Então, você, por exemplo, vai falar mal de mim, vai me xingar, vai falar alguma coisa. Se for injúria, quando eu ficar sabendo que nós temos aqui o crime. Na calúnia e difamação, não. Você vai fazer isso aí e vai, quando as outras pessoas ouvirem o que você está falando, que nós teremos a configuração. Então, de uma forma bem rápida aqui, aí eu quero que você preste muita atenção no seguinte. A calúnia está no 138, você já vai lembrar do seguinte, ó, C de crime. A calúnia, gente, eu tenho que imputar um fato. Muita gente acha o seguinte, xinguei o cara de ladrão, pratiquei calúnia. Errado. Não é isso, não é isso. Preste atenção. Eu tenho que imputar um fato e este fato, ele é definido como crime. E este fato eu sei que é falso, que é mentira. Então, fato é um acontecimento. Eu vi o João vendendo droga lá na esquina da minha rua ontem, eram as 10, 11 horas da noite. Tá vendo? Eu estou imputando um fato, ele vendendo droga, é um fato, é um acontecimento, e esse fato é definido como crime, artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico de drogas, inclusive é um crime equiparado a hediondo. E eu sei que é mentira, eu só tô querendo mesmo vacalhar com o João, tá entendendo? Então, gente, cuidado, porque eu xingar a pessoa de ladrão, de bandido, de corrupto, isso configura injúria. Volney, mas ladrão não é quem rouba? É, porém isso é um adjetivo. Eu estou qualificando aquela pessoa de forma negativa. Isso é injúria. Eu estou ferindo, não é a reputação dele. Eu estou ferindo aquilo que ele pensa dele mesmo. Tá? Agora, para configurar a calúnia, eu tenho que imputar um fato. Se eu quero, então, é ladrão, então foi o João que furtou a minha bicicleta. O João que furtou a minha bicicleta sumiu ontem, eu tenho certeza que foi o João, só que você só quer sacanear o João, tá entendendo? Então, calúnia é um fato. Agora, a difamação, presta atenção, também é um fato. Só que agora é um fato que não pode ser crime. Porque se for crime, Volney, ele vai para calúnia. Então, na difamação, é um fato também, porém, é um fato que não é crime. Mas, cuidado, como você estudou, e inclusive está no edital a Lei de Contravenção Penal, pode, por exemplo, ser uma contravenção penal, tá? Cuidado. Crime e contravenção penal é a mesma coisa? Não, não é. Infração penal, ela se divide em crime e contravenção. Então, como a lei aqui prevê crime, ela não trouxe aqui, por exemplo, infração penal, então eu não posso abranger, expandir esse conceito fazendo analogia para contravenção, por causa do princípio da analogia in malam partem, a vedação dessa analogia. Então, aqui na difamação, pode o fato configurar contravenção. Por exemplo, eu falo que você estava estava jogando o jogo do bicho, sendo que é uma contravenção penal. Você causou uma vias de fato. Você empurrou sua mulher. Você empurrou sua mulher lá, ó. Tá vendo? Eu estou falando aqui de vias de fato, é uma contravenção penal. Então, não importa na difamação, não importa aqui também se é falso ou é verdade. Por exemplo, eu falo, ó, olha lá o João é um vagabundo safado que tá traindo a esposa dele. Ontem eu vi ele saindo da casa da mulher ali, ó, tava até sem camisa, saiu de lá da casa, tá traindo, a mulher dele tá com chifre, tá vendo? Esse João é o sem vergonha. Então você está praticando aqui uma difamação, né? Nessa parte que você falou que ele está saindo da casa da outra mulher. Mesmo que ele seja, ele pode realmente estar fazendo aquilo. Porque na difamação não exige que o fato seja falso. Ele só não pode ser crime, né? Então cuidado com isso aí. Aí o que acontece?
Volney, mas e se eu, então, por exemplo, eu imputei ali ao João aquele crime, mas é verdade, eu tô falando que é verdade. E aí o João tá me processando, presta atenção. Nós temos, tanto para calúnia quanto para difamação, a exceção da verdade. A exceção da verdade é um direito que eu tenho para provar que aquilo que eu falei não era mentira, é verdade. Não, eu vi mesmo, o João estava ali vendendo droga, eu tenho certeza, é verdade. Então, na calúnia, a exceção da verdade, ela é aberta, tá? Porém, na difamação, ela pode somente, tá? Então, a palavra, ó, somente, quando o ofendido for funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, tá vendo? Somente neste caso. Então, difamação é quando é o funcionário público, a exceção da verdade só cabe na difamação quando o ofendido for um funcionário público, ofendido é quem sofre, tá, gente? A difamação. Você, por exemplo, um policial penal do Espírito Santo, futuro policial penal do Espírito Santo, e tem que estar relacionado à ofensa relativa ao exercício de função. Se o cara fala que você está traindo a sua esposa, não é relativo à sua função, tá? Não tem nada a ver. Então tem que ser relativo à sua função. E é claro, gente, lembrando que não pode configurar crime. Se eu falo que você, por exemplo, está torturando os presos, isso é calúnia, gente. Tá vendo? Calúnia, não é difamação. Você está praticando crime. Tortura é crime. Então, só tomar cuidado com esses pontos. E aí, eu tenho aqui a injúria. A injúria é você injuriar alguém. Você está ofendendo agora o quê? A autoestima dela. Eu vou ofender aqui a sua dignidade ou o seu decoro. Eu vou xingar ele, né, de gordo, eu vou xingar ele de corno, de bandido, safado, pilantra, caloteiro, ruim de paga, e assim vai. Isso aqui é injúria, tá? Então, vamos recapitular. Calúnia, eu vou imputar à pessoa um fato definido como crime e este fato eu sei que é falso. Beleza? Calúnia. Exemplo, Volney, João estava vendendo droga ontem na rua da minha casa às 10 horas da noite. Difamação. Eu vou imputar um fato, pode ser falso ou não, mas não é crime, desde que não seja crime. Pode ser contravenção, mas não pode de jeito nenhum ser crime. Agora o João tá traindo a esposa dele. Eu vi ele traindo a esposa dele, estava traindo com a vizinha. Difamação. Injúria, xingamento. Xingamento, pronto. Seu corno, safado, seu pilantra, seu vagabundo, seu gordo, e assim vai. Beleza? Seu preguiçoso. Preguiçoso, pode ser também. Se a pessoa se sentir ofendida, por que você está me chamando de preguiçoso? Só porque eu passo o dia inteiro dentro de casa e eu não gosto de trabalhar? Não tem problema, tá vendo? Preguiçoso. Lembrando que, se você xingar a pessoa de macaco, injúria racial, que é uma espécie de racismo. Então, a injúria racial não existe mais aqui no Código Penal, tá? Não existe. Inclusive, essa parte aqui, eu até deixei aqui para vocês verem. Olha aqui, parágrafo 3º, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui não tá mais no código. Essa injúria, ela utiliza raça, cor, etnia ou religião, tá? Então isso aqui não tem mais, ó. Isso foi para a lei 7.716, a lei de racismo. Agora a gente tem se usa a condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, tá bom? Então cuidado com isso aí. Não foi revogado. É o princípio da continuidade normativo típico. Então, se você xinga a pessoa de macaco, de tizil, de raspa de asfalto, piche, igual o Caruso com o Cris, né? Ali é injúria racial. O que é a diferença de injúria racial com racismo? Injúria racial, embora agora ela se tornou também, né, um crime prescritível, um crime ali que está dentro da lei de racismo, então a ação penal dela também mudou, é pública incondicionada, né? E aí o que acontece? Essa atualização, inclusive, foi de 2023, no comecinho do ano. Então, você tem a diferença do racismo em si, que o racismo é mais um cerceamento de direito. Então, se eu, por exemplo, coloco ali
não contrato pessoas negras, não contrato pessoas asiáticas, não contrato pessoas brancas, amarelas, não contrato. Isso é racismo. A injúria racial, ela é uma espécie de racismo. Então, hoje meio que dá no mesmo, né? Mas a injúria racial tem essa pequena diferença. Aí o que que acontece? Hoje, a injúria aqui agora, no parágrafo terceiro, que é a qualificada, né? Ela tem aqui só quando a pessoa é idosa, então idosa 60 mais, ou portador de deficiência. Então você, por exemplo, xinga a pessoa, tem um cara aqui que ele só tem né, só tem um olho assim, ó. Aí o pessoal xinga ele de mira pronta, né? Olha só que coisa, mira pronta. Ó. Aí tem um outro que tem uma mão atrofiada, esse chama ele de mãozinha, né? Aí tem um cara que só tem um braço, só tem uma mão, ele não tem a outra. Os caras chamam ele de mão única. Tá vendo? Isso é injúria aqui qualificada. Ou então você xinga a pessoa por questão de ser velho, né? Por causa da condição dela ser idosa. Se é um velho rabugento, é uma injúria qualificada. Tá vendo? Pois é, você tá rindo aí, né? Olha aí. E o parágrafo segundo traz a injúria real. O que é a injúria real? É aquela injúria que envolve violência ou vias de fato, né? Vias de fato é uma contravenção, violência é aqui lesão corporal. Vone, como que eu posso praticar uma injúria com violência? Aqui eu não vou xingar, correto? O meio que eu estou utilizando é o famoso bullying aqui. Eu quero humilhar a pessoa. Aí eu fico dando pedala Robinho nele, eu fico dando peteleco na orelha. Meu dolo não é lesionar, mas eu uso da lesão para injuriar a pessoa, tá? Então você pega o cara, joga para um lado para o outro ali. Então isso é uma injúria real. Lembrando que você responderá em concurso de crimes, desculpa, concurso de crimes, com o que acontecer. Se você lesionou uma pessoa, uma lesão leve, você vai responder pela injúria aqui, mais a lesão, tá bom? Show de bola? Então, muito cuidado para diferenciar. Outro ponto que eu queria que você entendesse que é calúnia, ela também se aplica aos mortos. Lógico que o morto, ele não é a vítima, né? Vai ser a família dele. Então, você pode imputar, por exemplo, a uma pessoa morta e você responder por algum crime. Aí morreu esse desgramado e você vai lá e imputa a ele um crime que você sabe que é falso. Então, a família pode ali ir processar você por calúnia, tá? Outra coisa, pessoa jurídica, ela pode sofrer crime contra a honra? Pode sofrer calúnia, tá? Calúnia, ela pode sofrer calúnia, por exemplo, porque a Constituição prevê que empresas, pessoas jurídicas podem praticar crimes ambientais, tá? Então, pessoa jurídica pode sofrer calúnia no caso relativo a crimes ambientais, não é? Então, neste caso, pode. Cuidado, então, com esses detalhes. Aí, pessoal, cuidado. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Nós temos muita coisa aqui, mas eu te passei aqui o que é mais importante. Vamos chegando ao final dessa aula e eu quero que você deixe aqui nos comentários como é que você está em direito penal, qual o tema aí também que você está com muita dificuldade para a gente trazer. Fica ligado aqui no canal, deixa o sininho de notificação ativado aqui, porque aí quando sair uma aula nova você vai receber a notificação, beleza? Galera, no mais, muito obrigado, tá? Não esqueça de adquirir o seu ingresso para a revisão de véspera, eu aguardo você. Você que quer ganhar o simulado gratuito, só me chamar lá no Instagram que eu te passo o simulado gratuito. E no mais, eu fico por aqui e desejo a você sucesso, que Deus te abençoe. Tamo junto e até a próxima.